Boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo a mais um podcast sobre educação jesuíta. Convidamos o Wesley, estudante de teologia da Universidade Jesuíta de BH. Peço que, por favor, Wesley, você se apresente para todos nós. Ok, muito obrigado, Lucas. Obrigada a cada uma de vocês que também me acompanha nesse momento. Eu me chamo Wesley, eu sou um jesuíta, jesuíta em formação, tecnicamente se chama escolástico, aquele que está em preparação para receber as ordens sacras, né, para ser ordenado padre jesuíta. Estou cursando o primeiro período do curso de teologia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, aqui em Belo Horizonte. Eu sou natural de São Paulo, capital, sou paulistano, filho de mineiros que migraram para São Paulo. E é isso. Muito obrigado, Wesley, pela sua participação, pela sua apresentação. E eu peço que a nossa amiga Cassiana dirija a primeira pergunta ao estudante Wesley sobre educação jesuíta. Boa tarde, gente. É que tá travando muito, então se não der pra me entender, acho que eu repito, tá? Mas a minha pergunta para você, Wesley, é quem foram os fundadores da Ordem Jesuíta e também qual o papel deles na educação, né? Porque apesar de ser algo bem antigo, até hoje se comenta muito sobre os jesuítas. Certo. Bom, a Companhia de Jesus é uma ordem religiosa católica que foi fundada por Santo Inácio, Inácio de Loyola, e 6 companheiros estudantes em Paris, na França. Então, foi os fundadores da Companhia de Jesus, os jesuítas, Inácio de Loyola, que o nome de batismo dele é Íñigo, ele é basco, tá? Então, reino da Espanha, e aí ele mudou o nome com a experiência espiritual que ele teve, e o processo de conversão dele, ele adotou o nome de Inácio, em honra a Inácio de Antioquia, um santo da Igreja Católica, da Igreja Primitiva, dos primeiros séculos da Igreja. Os outros estudantes universitários jesuítas que formariam, né, o grupo dos jesuítas, Pedro Fabro, que recentemente foi canonizado santo, então São Pedro Fabro, pelo Papa Francisco, Francisco Xavier, que esse é um outro santo mais conhecido, missionário nas Índias, Salmeron, Laínez, Rodrigues e Bobadilha, Nicolau Bobadilha. Então, Inácio mais 6 companheiros que fundam a Companhia de Jesus. Inicialmente, ele, no século XVI, em 1534, numa pequena capela dos Santos Mártires, numa colina pequena, em Montmartre, na França. Eles fizeram, entre eles, juramento, né, e o voto de pobreza e de castidade, em virtude de um carisma inicial que era ajudar as pessoas a fazerem uma experiência de Deus. Posteriormente, eles, junto à igreja, junto ao Papa, solicitaram a institucionalização, a fundação canônica, como se diz, da nova ordem. Então, o Papa Paulo III, no ano de 1540, institui canonicamente a Companhia de Jesus. Inácio, até então Iñigo, né, ele era um militar, vamos colocar assim, ele era um cavaleiro, que seria próximo, não é exatamente um militar, mas é aquele que luta, guerreia em nome de uma aristocracia, de uma família aristocrata, né? Mas como ele se feriu numa guerra, uma guerra de Pamplona contra o exército francês, então ele passou por um processo
de conversão espiritual, da onde ele vai, então, mudar completamente de vida, né? Então, ele quis colocar esse nome, companhia, vem daí, é um termo que, na época, século XV, século XVI, estaria muito ligado a uma imagem de cavalaria, né? Na linguagem mais moderna, contemporânea, seria uma linguagem quase militar, e o nome ele quis associar ao nome de Jesus, daí jesuítas, né? Ah, essa, essa fundação canônica, esse reconhecimento canônico pontifício, né, foi atualizado em 1550 pelo Papa Júlio III, e na fórmula do Instituto, como nós chamamos, nós temos constituições que regem a vida. Aqui estão, portanto, as regras, as normas de como nós, jesuítas, nos compreendemos, nos propomos trabalhar e como devemos viver. Isso, evidentemente, tem que ser aprovado pela Santa Sé, pelo Papa. Isso daqui, então, em 1540, foi atualizado a fórmula do Instituto, e, essencialmente, o que seria o carisma, né, o propósito fundamental da Companhia de Jesus, nada mais era do que ajudar as almas na fé cristã, né? E como? Né? Geralmente era por pregações públicas, por exercícios espirituais. Naquele processo que eu falei de conversão de Santo Inácio, ele escreveu um livrinho chamado Exercícios Espirituais, e também por outros meios que ajudem as pessoas a alcançarem uma consolação espiritual. O lema que, pessoalmente, Santo Inácio e os primeiros companheiros mais se compreendiam era, em latim, a expressão ad maiorem Dei gloriam, né? Em português seria para a maior glória de Deus. Então, tudo que eles faziam de empreendimentos deveria ser para a maior glória de Deus. No século XXI, nós, jesuítas, atualizamos, mantemos, né, esse lema, essa consigna, mas atualizamos para em tudo amar e servir, em todas as nossas obras, em todos os nossos serviços, a ideia é que em tudo possamos amar e servir aos demais, né? A Companhia de Jesus, então, ela nasceu com esse propósito mais religioso, eclesial, porém, como os seus primeiros membros eram pessoas com uma cultura de nível superior, com uma educação formal muito mais qualificada pelas possibilidades que tinham, a própria igreja foi solicitando que eles cuidassem da educação. Então, logo, praticamente em seguida, a fundação canônica, né, o reconhecimento pontifício da Companhia de Jesus, foi solicitado, então, a Santo Inácio e os companheiros fundadores que cuidassem da educação. Evidentemente que naquele contexto era a educação da elite europeia, né? E então, logo nos primeiros anos da Companhia de Jesus, foram criados colégios que cuidava primeiro da formação dos novos membros da Companhia de Jesus e, logo em seguida, a pedido da igreja e depois a pedido da própria sociedade, no caso, a elite mesmo da época, cuidasse também da educação dos filhos e filhas dessas aristocracias, dessas famílias abastadas europeias, né? Então, isso é um pouco do contexto inicial, Cassiana, da fundação da Companhia de Jesus. Não, foi uma ótima explicação. Muito obrigada. Pois não. Agora eu passo a palavra para a nossa amiga Camille. Oi, gente, boa tarde.
Eu acho que meu som vai estar um pouquinho ruim, porque meu microfone está estragado, mas espero que dê para todo mundo entender. A minha pergunta é: quais foram as ações e as práticas dessa educação jesuítica? Ok. Inicialmente, ainda no século XVI, a ação, então, foi uma resposta a um pedido do Papa e, imediatamente depois, com a qualidade do trabalho na área educativa, pelas sociedades, a sociedade mais aristocrática europeia, para seus filhos e filhas serem educados também por mestres, professores, né, como se chamava à época, jesuítas. Então, as ações foi dar resposta a esse pedido, sabendo que esse não era o carisma originário, por assim dizer, da companhia, né? Foi dar resposta a esse pedido, criando novos colégios, e foi se multiplicando construções de novos colégios, e toda uma preparação e uma organização sistemática de como organizar a estrutura, os professores e o currículo, né, de ensino nesses colégios. Ainda no final do século XVI, né, 1586, é a data da primeira redação de uma série de reflexões e anotações condensadas de como e o que ensinar. E, posteriormente, ainda no final do século XVI, foi, então, institucionalizado o que, em latim também, que era a língua franca da época, né, se chama de Ratio Studiorum. A Ratio Studiorum, que ainda hoje é possível termos acesso a ela, é um método pedagógico de educação dos jesuítas. Tá? Essa aqui, eu estou com uma edição portuguesa, brasileira, na verdade, do padre Leonel Franca, um jesuíta, fundador da PUC-Rio, né? Essa Ratio Studiorum, ela contém exatamente tudo o que é necessário para se organizar a vida de estudos e de aprendizagem ou de otimização da aprendizagem por parte dos professores na relação com os alunos. Então, ela organiza tanto a estrutura física quanto a matriz, o que hoje, né, de modo bem contemporâneo, chamamos de matriz curricular, né, quais são as disciplinas, qual que vem primeiro, qual que a disciplina que vem depois. Evidentemente que nessa época a matriz curricular está dentro de um currículo chamado humanista, ou de humanidades, ou seja, disciplinas na área de filosofia, poesia, lógica. Então, o método inicial que os primeiros jesuítas se inspiraram foi com o modus parisiensis, né, em latim, né, seria o método que a Universidade de Paris utilizava com seus estudantes, adaptado, evidentemente, com outras abordagens no âmbito da educação naquela época, ainda no 16. Isto não ficou apenas na Europa, né? Então, para outras regiões do mundo, outros países, outras nações, onde os jesuítas, que é uma ordem missionária, vão, além da tarefa do trabalho apostólico, né, que seria o serviço, a missão principal que um grupo de jesuítas começam a desempenhar em um determinado país onde eles chegam, eles também, a pedido, né, geralmente a pedido, ou pela necessidade do local, começam também a trabalhar com educação e formar aí colégios, né? Nos tempos atuais, né, portanto, o século XX e o atual, né, o nosso século XXI, a Ratio Studiorum é um texto de inspiração, mas, evidentemente, é um texto já histórico, né? Isso até se estuda nas universidades, na graduação de pedagogia, enfim, tem, às vezes, alguma disciplina
falando da história da educação, e aí às vezes entra estudar, compreender a ratio studiorum. Mas atualmente a Companhia de Jesus, no mundo e no Brasil não é diferente, criou a rede jesuíta de educação. Então, no Brasil nós temos a rede jesuíta de educação, formado por colégios, são 16 colégios espalhados no Brasil, e nós temos o que seria a Ratio Studiorum atualizada, completa, que nós chamamos de PEC, é uma sigla para Projeto Educativo Comum, que reúne o que nós entendemos como pedagogia inaciana, ou seja, quais são os métodos, quais são os princípios, quais são os valores educativos que hoje, né, no terceiro milênio, no século XXI, queremos formar pessoas. Então, um dos princípios é a chamada educação integral, formar a pessoa no todo, né, numa perspectiva de formação integral da pessoa. É a prática atual dos jesuítas em educação, Camille. Muito obrigado, Wesley, por você ter respondido a mais essa pergunta. E agora eu passo a palavra para a nossa amiga Ana Luísa. Boa tarde, Wesley. A minha pergunta, ela é mais voltada para a área da educação. Em relação aos conhecimentos que você está tendo acesso, tanto na sua formação, quanto também na sua vida pessoal e na experiência que você tem com o meio da educação, na sua opinião, quais são os pontos positivos que a educação jesuítica pode trazer hoje para a comunidade? E também, dentre o passado, quais são os pontos negativos que a educação jesuítica trouxe também para a comunidade? Pois bem, Ana Luísa, obrigado pela pergunta. Bom, começando pelos aspectos positivos da educação jesuíta, de presente, além dos colégios, portanto, unidades escolares de educação básica, que é o fundamental e ensino médio, há também o trabalho na educação superior, com algumas faculdades e universidades da Companhia Jesus. Então, o ensino superior na Companhia hoje, embora se dialoguem e sejam todos jesuítas, mas existem uma organização que distingue o que é educação básica e educação superior, né, que, embora siga, né, os princípios da pedagogia ignaciana, tem um escopo diferente, né, a formação de adultos de nível superior e formação de crianças e adolescentes, né, na educação básica. Um ponto positivo, Ana, que eu vejo, é a própria concepção de educação mesmo, que ela não é apenas tecnicista, né, para formar um técnico, alguém que vá produzir, né, mas formar pessoas. É evidente que tem um grande investimento de tempo, de recursos, de qualificação de professores nas áreas técnicas, né? Isso é necessário, até porque precisamos responder às exigências do MEC e da sociedade brasileira. Mas o diferencial, por assim dizer, Ana, além da competência técnica, é formar pessoas. Uma das perspectivas dessa formação integral é aquilo que, então, geral, né, que a gente chama de padre geral, aquele superior dos jesuítas, responsável pelos jesuítas no mundo inteiro, um holandês, Peter Hans Kovenbach, chamou de 4 Cs, né? Ser consciente, ser compassivo, ser competente e comprometido, né? Os 4 C, a formação em 4 C, consciente, competente, comprometido e compassivo, formar pessoas dentro dessa lógica dos 4 C.
Alguns, recentemente, acrescentaria o quinto C de criatividade, mas, no geral, se compreendemos que a criatividade estaria dentro do ser competente, né? Do ser competente. Ainda assim, nessa perspectiva da formação integral, é considerar que os nossos estudantes, né, são pessoas que têm uma dimensão afetiva, né, uma dimensão espiritual, e não apenas uma dimensão racional, né? Então, a formação, a educação baseado na pedagogia inaciana, tem essa preocupação de também favorecer essas outras dimensões da pessoa humana, da vida humana, nos estudantes. E isso também por meio de atividades. Então, como que se traduziria ser comprometido? Comprometido com o quê? Né? Comprometido com um mínimo de solidariedade, né, e de senso de justiça social. Então, é voltar-se para os interesses em comum da sociedade, voltar-se também para ter uma solidariedade com aqueles que menos têm, ou que são economicamente desprivilegiados. Então, os estudantes, eles, dentro da dinâmica do colégio, têm alguma atividade voltada também para a realidade social, visita a entidades civis ou outras obras da Companhia de Jesus que trabalham com pessoas marginalizadas, né? Mantendo sempre a segurança do estudante, da criança, enfim, do adolescente, mas que ele possa olhar para a realidade como um todo, né? Que não fique numa bolha. Em geral, os colégios da Companhia são colégios privados, para um público classe média, média alta ou alta mesmo, né? Então, tem essa dimensão. A outra dimensão afetiva é que leve em consideração, que ajude os nossos estudantes a lerem a si mesmos, né? Como eles são capazes de reconhecer e nomear os sentimentos internos, alegria, tristeza, raiva, como que eles podem discernir esses sentimentos e aprender a tomar decisão a partir de uma regra de discernimento, o que já estaria mais próximo em diálogo com a espiritualidade, né? Para aqueles também que desejam também ter a formação religiosa propriamente dita, né? Então, essa é uma das contribuições fundamentais, eu diria, da companhia, do projeto pedagógico jesuíta, essa dimensão humanística e não somente técnica do ser humano. E formar, um dos vários lemas, né, formar pessoas para os demais, né, pessoas capazes de se solidarizar com outras pessoas e trabalhar junto e conviver junto, né, é formar gente, né, e gente melhor, de preferência, né. Uma questão que poderia ser negativa é mais no âmbito histórico e já foi bastante discutido em âmbito estritamente acadêmico, particularmente da história. Se lá no século XVI, né, porque logo os primeiros anos fundada e canonicamente instituída, reconhecida a Companhia de Jesus na Itália, eles logo vieram para o Brasil, né? Então, alguns nomes são emblemáticos aí. O primeiro deles é José de Anchieta, né? Canonizado também pelo Papa Francisco. São José de Anchieta. Outro, Padre Antônio Vieira. Mas outros tantos jesuítas que, ao chegarem aqui, em terras brasileiras, eles vieram junto com os colonizadores, né? Portugueses, mas também, na época, também outros colonizadores espanhóis. E nas Américas, não apenas no Brasil, eles tiveram um trabalho com os povos originários, né, as comunidades autóctones, os indígenas. E o que eles fizeram era um trabalho de catequização, catequizar, né, alguns indígenas,
E isso hoje é visto como uma espécie de invasão cultural, né? Retirar desses povos originários a sua própria identidade cultural, a sua própria identidade religiosa. No caso do padre Antônio Vieira, que ele foi muito leniente, se vamos usar uma palavra mais, fleumática, leniente com os escravocratas, né? Que, de algum modo, ele teria feito com que os escravizados africanos aceitassem passivamente a sua condição de escravidão, de escravizados, diante dos seus senhores, né? Então, isso é uma das questões que se critica, né, dos jesuítas do século XVI, né, do século XVII. Mas aí tem uma questão que é o que também se chama de limite ou de alcance histórico da consciência, né? Então, é uma crítica que nós temos hoje, né, condição cultural, histórica, uma outra sensibilidade de fazer uma crítica para um conjunto de indivíduos e mesmo para uma sociedade que naquela época não era capaz de fazer isso. Explico, né? No caso de José de Anchieta, catequizar os índios naquela ocasião era considerá-los como seres humanos, ou seja, eles têm alma racional, portanto são filhos de Deus, portanto podem e merecem ser catequizados e batizados. Então eles não vão ser tratados como, entre aspas, animais. Então era uma forma também de proteger a vida dos indígenas, né? E salvar a vida dos indígenas, né? Então, José de Anchieta, ele defendia bastante os indígenas, né? Ele também publicou, ele compilou a primeira gramática do Tupi-Guarani, né? Ele também fez estudos com um olhar de antropólogo da vida e do rito religioso típico dos tupinambás, né? Então, tem contribuições, mas tem limites, né, como eu disse. Então, hoje, no âmbito estritamente acadêmico, às vezes critica-se a atuação educacional dos jesuítas do passado eu digo 16, 17, isso. O Papa Francisco, no Canadá, na América do Norte, pediu perdão aos indígenas de Quebec pela atuação dos seus missionários, porque eles foram com essa mentalidade, né, que eles tinham que conquistar o coração dessas pessoas, dos indígenas, e convertê-los, né, nesse sentido. Então, isso é um ponto negativo, mas com um olhar de hoje, né, que hoje nós temos, pelas ciências humanas, antropologia, sociologia, a própria ciências políticas também, o direito internacional, hoje a gente compreende que não é isso. Hoje, os jesuítas ainda trabalham com os indígenas? Sim, trabalhamos, né? Eu, particularmente, trabalhei apenas algumas vezes com indígenas Uarau, venezuelanos, mas outros amigos, né, companheiros jesuítas, trabalham, a missão principal deles trabalhar com indígenas. Como? Respeitando a cultura deles e promovendo a vida deles conforme a lógica própria deles. Então, os jesuítas hoje têm uma outra consciência histórica e um outro modo de trabalhar a vida e o direito dos indígenas na perspectiva e no interesse dos próprios grupos, diferentes grupos indígenas. Agradecemos muito, Wesley, pela sua participação, por você ter tirado as nossas dúvidas. Eu acredito que dúvidas de muita gente, né? Porque é uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente tem contato, a gente também tem distância, né? Porque a gente só ouve falar superficialmente, por esse compartilhamento de informações, por essa troca de ideias e por tirar nossas dúvidas. Muito obrigado.